África Convida é uma plataforma que traz a reflexão para uma variedade de temáticas relacionada com o engrandecimento e valorização do ser humano. Capoeira Banzo de Senzala, em Barcelona, é patrocinadora dessa plataforma, onde queremos devolver a ti o teu lugar de fala, no qual teu gesto, tua expressão e tua conduta, sim, nos importa. Me faz livre. Meu Deus, até onde podemos aguentar? Fomos capazes de enfrentar várias formas articuladas de querer nos subalternizar. Recordar que bombas, gritos e uma tremenda carnificina não poderia aplastar meu sonho. Com o dedo na areia, onde procurava entender que letras se converteriam em histórias que alimentariam a liberdade nas pedras do sofrimento. Paulina Cisiane é uma escritora que pertence ao cotidiano, trazendo com ela os segredos mais profundos que o ser imaginário necessita para despertar e reivindicar o lugar do ancestro como imortalizar a liberdade. Boa tarde a todos que nesse momento nos acompanha e que conseguimos converter esse espaço virtual em uma ferramenta poderosa de entrelaçamento no qual fronteiras não são nossos impedimentos para intercambiar experiências e diálogos que intensificam nossos laços. Durante a semana, quando me preparava para este momento e pensava no tema que nos conduziria às pautas de hoje, escorregava em temáticas que realmente nos incomodam, mas que, de forma subjetiva, nos engrandece, nos fortalece, para ir perfilando a necessidade no qual encontraremos respostas a nossos vazios. Nesse momento, vem um flash das diversas vezes que me ajudaram a seguir caminhando, pois aprender a andar, quando bebê, somente é uma fase. O verdadeiro significado de caminhar é as diferentes relações que ao largo da vida te acuna e a mesma te desvela os escuros que a linha do tempo permite você chegar a determinadas respostas. Esta semana, passamos por um importante dia que não poderia deixar de mencionar, Dia Internacional das Mulheres, que reivindica aos poderes político, social, religioso, econômico a luta por direitos de igualdade. Peço desculpa às palavras de indignação, mas este ato de conquista às mulheres reforça o fracasso do sistema político. Permitir que, em pleno século XXI, causas nobres tomam estas dimensões como plataforma de reivindicação por um direito que deveria ser de ordem natural, como o valor igualitário de todos os seres humanos. Para muitos, no imaginário chamamos de utopia, mas para os que pensam de verdade, é falta de competência de dar um direito que lhes corresponde nesse globo. Invasões, sofrimentos, mortes, desocupações, tudo isso com o único seguir vivo por um jogo de dominação territorial e exploração de recursos naturais, para fomentar riquezas potenciando desestrutura familiar, derrubamento de cultura e imposição hegemônica. Você acha isso natural? E faz desse momento um período mais de nossa história, sem importar com os valores do saber da nossa humanidade? Será que não deveríamos reescrever nossos princípios?
Dessas injustiças e inúmeras experiências que nos autenticam como protagonista e coadjuvante do sofrimento, trago em primeira pessoa uma mulher que passou pela guerra, lutou pela independência do país, Moçambique, aprendeu a escrever na areia, fortaleceu os seus atos e, sobretudo, lutou pelos ideais de humanização. Entendeu que, através das palavras, poderia transformar, reeducar, despertar e, sobretudo, deixar para a humanidade um grande legado no campo do saber. Escritora de 9 obras literárias, que para muitos se converteram nos mantras de acalmar e despertar a consciência. Estou sem dúvida falando dessa grande pessoa que conseguimos trazer hoje. E desde agora agradeço de coração o aceitar este convite por a grande da causa de um povo que persiste pela responsabilidade de uma geração que tem o compromisso de resgatar o valor identitário. Com um olhar que transmite ternura e força, com um sorriso que não frivoliza e sim acalenta, com uma militância responsável que transpassou fronteiras e se tornou uma grande referência de um país. Eu vou chamar a escritora moçambicana Paulina Cisiane. Estou aqui na América, chorando de dor. Oh, Mama África, estou aqui na América, chorando de dor. Oh, Mama África, escravizado sou como animal, comprado fui por quem sou me faz mal. Estou aqui na América, chorando de dor. Oh, Mama África, lutando estou para me libertar e bem depressa regressar ao lar. Estou aqui na América, chorando de dor. Oh, Mama África. Muito obrigada a todos. Obrigada, família. Saudações, que haja muita saúde para vocês todos aí e para o mundo inteiro. Estamos todos a viver uma situação difícil, é preciso haver coragem. E é exatamente esta coragem que eu tento transmitir. O mundo inteiro, o planeta Terra, está confinado por causa da pandemia do Covid-19. E existem espaços geográficos que não conheceram, na sua história, uma situação igual. Estou a falar do continente africano, que durante mais de 5 séculos conheceu a prisão à escala continental por causa do sistema colonial, por causa da colonização. Como africanos que somos, nós vivemos tantas vezes situações destas. Portanto, a privação da liberdade, as doenças, os massacres, os genocídios e a dor de perder a vida. Desta vez, quis o destino que fosse o planeta inteiro, e isso dá-me alento, porque eu penso que a partir da experiência do Covid-19, os africanos serão mais compreendidos. A morte dói, porque a vida foi feita para ser vivida. Então,
Estes são alguns dos motivos que me levam a escrever. São alguns dos motivos que me levam a gritar desde o lançamento do primeiro livro. Portanto, tivemos a prisão colonial, a prisão da escravatura. Conquistamos as nossas liberdades, as nossas independências. Entretanto, em diferentes segmentos da sociedade, os problemas persistem. O homem oprime a mulher oprime a criança oprime o idoso, e a minha literatura tem sido sempre esta constante busca do ser, esta constante negociação da minha própria identidade. Ora, sou Paulina Chiziane, escritora. Já produzi, não sei bem, 14 livros, todos eles interessantes. Os livros, eu trago uma voz diferente. Algumas vezes, a minha própria voz, sendo eu mulher, quem eu sou, dentro da família, dentro da sociedade, no país e no mundo. Sendo eu uma pessoa negra, como é que eu me relaciono com o mundo onde a raça tem hierarquia? E então, a minha literatura é basicamente negociar a minha identidade. De certa maneira, também, coisas que me dão prazer, contar as histórias, enfim, que eu ouvi dos meus antepassados, à volta da fogueira, porque, infelizmente, para nós africanos, a literatura tem uma dupla função. Por um lado, registrar o meu ser, o meu pensar, o meu sonho, mas por outro lado, chamar a atenção ao mundo desigual e negociar esta identidade. Nos diferentes livros, falei de ser mulher e ser negra, falei. Em outros livros, eu dei oportunidade a outros segmentos da sociedade que não têm voz para se expressar. Trabalhei em parceria já com diferentes pessoas que são marginalizadas socialmente, cuja voz não se faz ouvir, isto é, a sociedade fala deles, mas eles nunca falaram da pessoa. Estou a falar, por exemplo, de uma espírita, estou a falar de um curandeiro, estou a falar de outras coisas que ainda não vi, porque neste momento estou envolvida num trabalho de pessoas que estão reclusas e nunca tiveram vida. Então, a literatura para mim é isto, uma rebusca de valores, uma busca do meu espaço, uma busca de chamada de atenção para os problemas que o nosso país enfrenta, reconhecendo que, como africano, tenho a responsabilidade de dar voz àquele que precisa expressar o seu sentimento, o seu sonho e o seu mundo. Bem, fui fazer um processo até chegar a isto. Olá, Manaja. Bem-vindo ao Clube dos Escritores, ao Clube das Escritoras. A escrita é uma tarefa difícil, é uma tarefa por vezes ingrata, porque o mundo não nos compreende. Somos mulheres, temos que fazer o papel de mãe, o papel de esposa, trabalhar e nas horas mortas conseguir escrever uma ou outra linha. Mas isso não tira o mérito de uma mulher poder escrever o seu mundo, o seu sonho, o sonho do povo que rodeia. Queria parabenizar e dar força, coragem, para que nunca se esqueça de que às vezes a escrita é um prazer, mas também uma missão, sabe-se lá. Então, a escrita é um trabalho gratuito, ingrato, mas de vez em quando a sociedade também pode contribuir para que a escritora cresça. Uma contribuição financeira para poder publicar
do seu trabalho. Costumamos pedir patrocínio às empresas, mas os nossos leitores não são apenas empresas, são também pessoas comuns que podem contribuir com aquilo que puderem ter para que o seu livro seja publicado. E desde já desejo sucesso, muita coragem, muita perseverança. É preciso ler muito, ler outros autores do país, do mundo. E Deus queira que também tenha um dia a oportunidade de viajar e conhecer outras escritoras de outros quadrantes do mundo. Tenha força, tenha coragem. Boa sorte. Na minha vida de escritora, eu tive a oportunidade de entrar em contato com diferentes pontos do mundo. Viajei bastante pela Europa, pela América Latina. E a América me marca, toda a América me marca, porque na América eu descobri a existência de uma nova África. Portanto, só o Brasil, com a população negra que tem, é uma segunda África. E a América inteira é um outro continente. Portanto, se a escravatura trouxe-nos esta dor de separação, teve também um lado que eu considero bom, que foi a extensão da África e das gentes africanas por um outro continente. É muito... Eu quando falo disto, as pessoas olham para mim e ficam meio assustadas. Mas eu acho que não se devem assustar. Um africano deve reivindicar a América, sim. A América é nossa. Foi construída pelos braços dos africanos. A América não seria o que é hoje se não fosse a nossa força. Portanto, eu quando saio daqui de Moçambique para ir para a América, eu não vou para o estrangeiro. Vou ao encontro da outra metade de mim que me foi roubada pela história. Então, às vezes, nós como africanos, como moçambicanos, ficamos muito pequenos quando vamos para esses lugares. Como se esses lugares fossem outros. E eu digo, não. Eu, quando vou para o Brasil, eu vou para casa. E aconteceu uma vez com o anterior embaixador do Brasil que esteve cá. Eu fui à embaixada para pedir o visto. Nisto, encontro o embaixador. Eu sou refilona, comecei a barafustar com ele. Disse, seu embaixador, por que eu tenho que ter um visto para ir ao Brasil? Se eu vou para casa, eu vou visitar os meus irmãos, eu vou ao encontro da minha família. O embaixador olhou-me e riu-se. E disse, senta-te aí. Sentei. 30 minutos depois, eu tinha visto. Porque ele compreendeu a justeza da minha formação. Portanto, eu quando estou no Brasil, o que me liga mais ao Brasil, sem dúvida, é a história, é a língua, porque tenho muito mais facilidade de me comunicar com os brasileiros, por causa da língua portuguesa, mas é tudo, é a comida, é o vestir, é o falar, é a dança, e esta nossa vibração, esta nossa alegria que transmitimos ao mundo. Isto é um problema. Mas quando nós saímos do Brasil e vemos a América Latina toda, descobrimos a nossa África espalhada pelo Equador, pelo México, pela Argentina, pelos Estados Unidos e até ao Canadá. Portanto, para mim, a América é minha casa. A América é o lugar para eu viver, é o lugar para eu morrer, porque é lá que o destino me deu como uma nova pátria. Eu reivindico a América como a nova pátria. Portanto, a minha relação com o Brasil e com estes países da América Latina é exatamente esta.
Em relação à Europa, digo o mesmo. A riqueza da Europa vem dos braços da África. Portanto, o europeu nunca pode olhar para um africano com um ar superior. Não. E o próprio africano tem que reconhecer isso. E tem que ser capaz de reivindicar uma parte do seu próprio ser. Portanto, quando falo da Europa, estou a falar das riquezas, mais das riquezas, mas quando falo da América, estou a falar da nossa própria humanidade. Portanto, o africano, sim, tem que se erguer e dizer: eu sou, eu existo, eu construí e eu tenho o direito de usufruir deste patrimônio que me foi dado pelos meus antepassados. Então, para dizer que, embora estejamos separados, Brasil e Moçambique, temos questões muito comuns. O racismo no Brasil é visível porque o poder é branco. Nós, em África, não temos um poder branco, temos um poder negro, mas as oportunidades são diferentes. As lutas de libertação têm que continuar, porque nós, como africanos, estamos a sofrer uma auto-estigmatização, uma autonegação que foi construída durante séculos. E a nova luta de libertação tem que ser esta mesmo. O resgate da nossa identidade, o resgate da nossa cultura que foi subalternizada, o resgate da nossa humanidade. Deus é negro e é mulher e tem um cabelo igualzinho a mim. Só não se chama Paulina, né? Mas eu me sinto a filha mais perfeita que Deus criou, com o meu cabelo, com a minha língua, com a minha cultura, com a minha terra. Porque se os outros vieram para usurpar, é porque eu, moçambicana, africana, tenho aquilo que eles não têm, que eles cobiçam, colocam-me no chão para ficar com aquilo que é. Falemos da importância da palavra e podemos até revisitar o mito bíblico da criação do mundo. Primeiro foi a palavra, e foi a palavra que deu origem à vida. Esta é para mim uma metáfora para nos ajudar a compreender o processo da construção do indivíduo, da cidadania e por aí adiante. Eu, Paulina Chiziane, sou hoje escritora, sou filha da palavra. A palavra que me veio na primeira infância dos meus pais, sobretudo da minha mãe. A palavra que me veio na escola a partir das bibliografias existentes na altura e a consciência do ser que me veio a partir de livros que foram escritos por outros revolucionários. No nosso caso de Moçambique, há uma figura que eu respeito muito, que é a Noemi de Souza, o José Craveirinha e alguns poetas que durante o período da Revolução produziram aquilo que nós chamamos poesia de combate. Antes de ler esses escritos, eu não tinha a real noção daquilo que significava a subjugação colonial. A minha consciência começou a crescer a partir do momento em que eu li os textos da Noemi de Souza, os textos de José Craveirinha. Mais tarde, caminhei para uma série de outras leituras do continente africano, outros romancistas, Ngugi Ationg, Alex Lagoma, da África do Sul, e tantos outros. E fui também lendo obras produzidas em outras partes do mundo que falavam de liberdade. Neste momento, leio e releio a todo momento as obras de Martin Luther King, que são aqueles livros que fizeram de mim a pessoa que eu sou. Então, depois de eu receber esta palavra proveniente das obras escritas por outros, tendo crescido em termos de consciência
de ser mulher, de ser negra, de ser africana e de ser de uma cultura subalternizada, eu comecei a achar que também poderia dar o mesmo contributo a partir do uso da palavra para negociar, para denunciar, para conversar e para colocar o meu ponto de vista, o meu sonho na construção deste mundo, desta sociedade que vem adiante. Não vou mentir, comecei a escrever por prazer, na adolescência, as cartas de amor, etc. Continuei a ler e de repente começo a sentir este desejo de escrever para me comunicar, para dizer que, olha, eu existo, eu penso e acho que o mundo poderia ser construído de uma maneira melhor. Com isso eu quero dizer que, de facto, o que eu escrevo nem sempre agrada, porque às vezes as palavras que eu coloco nos meus livros são palavras de um despertar. Imaginemos, por exemplo, num dia muito frio, alguém está a dormir, aparece outra pessoa que diz: acorda, 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 e lhe retira do conforto, tirando-lhe a manta para que a pessoa desperte. A pessoa grita, diz: o que é que estás a fazer? Mais tarde compreende que sim, de facto, tinha que despertar àquela hora para ter a consciência ou de um perigo ou de uma situação anormal que pudesse estar a acontecer dentro de casa. Então, de vez em quando, os meus escritos são isto: um grito no meio da noite, e a pessoa desperta e diz: o que se passa? O que é que essa mulher está a escrever? Participo assim, dessa forma, na criação de uma consciência nova, porque ao longo da minha vida, vou fazer agora 66 anos de vida, fui lendo e fui percebendo como o mundo trata o africano, como as bibliografias do mundo são injustas para o continente africano, em primeiro lugar. E como é que a sociedade é injusta, por exemplo, para aquele que é pobre, para aquele que tem alguma deficiência, para aquele que é excluído ou marginalizado na sociedade. Mas o que eu pretendo dizer com toda esta conversa é basicamente isto. As bibliotecas do mundo estão cheias de preconceitos. A gente lê um livro e de repente estamos a dar com um discurso de racismo. Estamos a dar com um discurso de machismo. Estamos a dar com um discurso de sexismo. E então nós temos, eu pessoalmente que gosto de fazer isso, de vez em quando tenho e sinto a obrigação de fazer alguma coisa para modificar o ponto de vista das pessoas em relação a determinadas questões. Há uma coisa que eu digo quase todos os dias. A libertação nacional de Moçambique levou 16, estamos há 45 anos. 45 anos na vida de um povo é muito pouco. A colonização durou séculos. E então, a nossa libertação também irá durar séculos. Uma das primeiras tarefas que eu acredito que vão me compreender dos intelectuais africanos hoje é exatamente a desconstrução dessa montanha de preconceitos que foi sendo acumulada contra o africano, contra o negro, ao ponto de um africano se autonegar. A autonegação é um fenômeno muito forte para nós que fomos colonizados. Vou dar um exemplo. Quando eu entrevistei uma curandeira para conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa religiosidade tradicional, os segmentos da sociedade vários ergueram-se zangados, porque o curandeiro é visto como um diabo, porque a igreja ou
a religião que foi imposta aos africanos coloca o sagrado africano no lugar do diabólico. Então, eu negocio com muita força neste livro que se chama Ngoma Itu. E eu digo não, todas as religiões do mundo são iguais. Os meus antepassados, o meu povo, nas suas religiões animistas, quando pede chuva, quando pede prosperidade, quando pede paz, está a fazer exatamente uma oração igual àquela que se faz numa mesquita, numa igreja, qualquer que seja a congregação. O que há de diabólico na nossa maneira africana de ser? Então, esta sociedade moçambicana, porque foi moldada durante 5 séculos para negar aquilo que é a sua cultura e a sua transcendência reais. E diz, não, Paulina, não devias ter escrito isto. Só a palavra curandeiro nos remete ao demônio. Portanto, a nossa língua, as nossas línguas, nos tempos ídolos, no tempo colonial, era chamada de língua de cão. As nossas crenças, as nossas religiões foram chamadas de superstição. E a nossa cultura é vista como folclore, como alguma coisa inferior. Então, eu, quando trabalho no processo da escrita, eu faço uma espécie de resgate, tentando mostrar, através da literatura, que nós somos um povo que tem a sua identidade, que tem a sua grandeza e que é preciso começar a desconstruir os mitos que estão na maior parte dos livros do mundo. Não sou propriamente uma pessoa ligada ao poder, não. E muitas vezes no meu trabalho eu sim falo das relações de poder, mas preocupa-me mais esta cultura subalternizada, este povo excluído. Eu digo não, dou um grito nos meus escritos para dizer: nós somos um povo de Deus, nós somos um povo nobre, nós somos um povo com cultura. Se a colonização chegou à África, encontrou-nos e até nos vendeu, é porque reconhece que encontrou um povo forte com uma estrutura forte. E então, nos meus trabalhos, eu caminho à busca dessa força e do lugar onde ela se perdeu. E há muito mais que se diz sobre a Paulina. Alguns intelectuais dentro do meu país dizem: Paulina, tu és tradicionalista, tu estás a cavar múmias. O progresso é alguma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que escreves. Eu digo não. O progresso sou eu, o progresso somos nós, diferentes culturas formando a mesma unidade que é a humanidade. Portanto, a minha afirmação no mundo vem a partir da minha língua, do meu pensamento, das minhas crenças, das crenças do meu povo. Tem sido esta a minha luta e, sem dúvida, que alguns dos meus livros influenciam, de certa maneira, a quem governa e a quem toma decisões. O Ngoma Itu é um livro que incomodou, que incomoda até agora. As pessoas leem quase às escondidas. Passado um tempo, dizem: mas é real. Nós temos que fazer alguma coisa para reabilitar a nossa cultura, que é a nossa consciência. Portanto, eu responderia desta maneira, para dizer que não estou nem estou preocupada em saber o que quem governa faz ou deixa de fazer. A minha preocupação é exatamente este resgate da identidade, o resgate da cultura. É claro, faço o que eu posso e quando eu posso. Mas sinto-me feliz por poder participar neste movimento de libertação que, afinal de contas, continua. Há uma figura histórica
que eu admiro muito na história da África, que é o Joseph Kizerbo. A história dele me inspira em todos os momentos, sobretudo quando recebo críticas de alguns que acham que pensam. Kizerbo, a gente já sabe, para quem conhece, de uma forma breve, podemos falar da sua história. É este homem de Burkina Faso, que estuda na França, nas melhores universidades, que se torna um estudante brilhante, um dos estudantes mais brilhantes do seu tempo, mas que na hora da graduação, ele, emocionado, afirma: eu fui um dos melhores estudantes e estou feliz por ter tido esta graduação. Contudo, a minha tristeza consiste no facto de, ao longo de todos esses tempos, não ver a história da África refletida dentro dos nossos estudos. E vi muitos preconceitos à volta do povo africano. Por isso, juro que com este diploma eu hei de trazer de volta a história da África. Portanto, Joseph Kizerbo era um rapazinho na altura em que recebeu a graduação. Foi trabalhar, deu voltas ao mundo e foi trabalhando para cumprir a sua promessa. E eis que, já crescidinho, quase velhinho, ele brinda ao continente africano com a história da África. Portanto, eu considero o Joseph Kizerbo o pai da historiografia africana. O que ele fez? Ele buscou o conhecimento técnico do presente para rebuscar o passado e, a partir daí, construir. Uma das minhas grandes lutas tem sido esta. Olhar para o passado não é ser tradicionalista. Pensar o diferente não é ser anormal. Se alguma coisa está errada, ou eu sinto que não está devidamente retratada, eu sinto em mim a responsabilidade de usar o pouco saber que eu tenho para despertar, para repor, para ajudar a continuar esta luta. Falei de Kizerbo, que é uma das minhas preferidas. Porque podia falar de muitas outras figuras africanas. Neste momento do Moçambique, eu falo de Eduardo Mondlane, naquele livro adolescente que ele falo daquele livro adolescente que ele escreveu, da sua autobiografia, que é o Chicago, Filho do Chefe. Ele conta muitas peripécias da sua infância, do seu crescimento, mas há uma coisa que me segura, que me inspira, e em todos os momentos em que eu trabalho, eu me recordo sempre, que foi um conto contado pela avó à volta da fogueira quando ele era pequeno. O conto que eu apelidei do voo da águia. Portanto, de uma forma breve, posso dizer que o agricultor foi a Machamba, ao campo de cultivo, portanto, encontrou a águia pequenina, perdida, e não se sabe se a mãe morreu. E o homem teve pena e disse: vou levar esta águiazinha para casa e vou criar como se fosse uma galinha. E assim se fez. E a águia cresceu ao lado das galinhas, comportando-se tal como uma galinha. Mas eis que um amigo desse agricultor vai lhe visitar e descobre aquela árvore enorme dentro da capoeira e disse: ei, calma aí. Isto não é galinha, isto é uma águia. Nasceu para governar os céus. O outro disse: ah, não, era águia antes de eu criar. Criei como galinha e galinha sempre será. Os dois discutiram, tiraram a águia para fora e fizeram um teste. No princípio, a águia não queria voar, porque não sabia por quê. Mas com a insistência, a águia olhou para o sol
concentrou-se, levantou o voo e foi para a liberdade. A moral desta história, contada pela avó, a sombra da figueira, é: Eduardo, não importam as circunstâncias em que tu cresças. Tu não és uma galinha, tu és uma águia. Tu nasceste para a liberdade. Pronto. Eduardo Mondlane, que nasceu no período colonial, em que o sistema colonial fazia dos povos africanos suas galinhas e a África inteira era uma capoeira. Eduardo Mondlane recorda-se desta história à volta da fogueira e afirma: eu não sou galinha, eu sou águia. Eu nasci para a liberdade. Voou até mais alto e regressou de novo. Portanto, ele foi estudar fora, trabalhar fora, regressou de novo para libertar o seu povo da capoeira colonial. Portanto, nós não somos galinhas, nós somos águias, nós nascemos para a liberdade. Portanto, está aqui o exemplo de um grande revolucionário que nos conta como a sua cultura, aquela história tão pequena, contada por uma avó que de certeza era muito pobre, que de certeza nunca frequentou uma escola, mas aquele elemento cultural construiu o grande homem em que ele se tornou como libertador do nosso país. Portanto, são alguns dos exemplos que nos inspiram. E nesta coisa de revolução, não revolução, confesso que tenho muito medo dos nomes. Tenho muito medo das correntes, sejam artísticas, sejam literárias, sejam aqueles rótulos que se colocam nas pessoas. Às vezes, portanto, quando eu comecei a escrever, as pessoas disseram: ela é uma mulher, deve estar a escrever poemas das frustrações amorosas dela. Ela fez um romance, então é romancista. Ela escreveu sobre mulheres, então é feminista. Ela está a escrever sobre o curandeiro, então é curandeirista. Tenho muito medo desses títulos, desses rótulos. Eu prefiro trabalhar em liberdade. Aquilo que me vem à mente, num determinado momento, é aquilo que eu faço. Aquilo que me chama. Vou ser muito claro o que tenho andado a fazer por estes dias. Tenho estado a visitar as prisões e a conversar com as pessoas que estão no cárcere e a registrar os seus pensamentos, os seus sonhos para a construção de uma sociedade saudável. Estou a trabalhar, não sei qual é a forma que o trabalho vai ter quando terminar, mas esta é uma das coisas que eu faço. Portanto, eu não sou uma pessoa para programar ser aquilo que a sociedade pretende que eu seja. Eu respondo apenas ao chamamento que no momento me vem, que me inspira, e vou escrevendo, respeitando, sem dúvida, os meus grandes mestres. Falei agora do Kizerbo, falei de Eduardo Mondlane e de outras tantas figuras. É uma escolha que eu fiz. Podia até contar histórias do meu bairro, são tantas as histórias de vida das pessoas. Podia contar as vivências de um sem número de culturas que o meu país tem, mas de vez em quando vou mergulhando num e noutro tema com toda a liberdade. E eu sempre disse: eu não sou romancista. Não, Paulina foi a mulher que publicou o primeiro romance. Ok, tudo bem. Eu nem sabia que era romance que eu estava a fazer. Se eu fui a primeira, melhor ainda, não tinha percebido. Mas romancista eu não sou. E por que eu faço isto? Porque o romance é um gênero que nos vem das academias europeias. E a academia tem os seus líderes, tem os seus guardiões. Se eu me declaro como romancista, vão querer colocar a sua ditadura sobre a minha liberdade. Não, Paulina, romance não se escreve assim, tem que ser assim. Não, o poema não pode ser assim, tem que ser assim. E eu quero estar livre dessas classificações que não vêm da minha cultura, para poder registrar em palavras, em papel, o meu sentimento
e o sentimento do meu povo é aquilo que eu, na altura, achava que devo fazer. Portanto, quando eu era jovem, com os meus 17, 18 anos, juntei-me a um grupo de jovens estudantes, homens, mulheres, e participamos de forma clandestina nesta luta de libertação, que afinal tinha várias frentes. E foi muito interessante para mim porque, na altura, no tempo em que eu cresci, havia um grande preconceito que colocava os rapazes como os malandros e as meninas como boas moças, aquelas que normalmente ficavam em casa e só por um engano é que circulavam. O meu trabalho no meu núcleo era espalhar panfletos pela madrugada. Acontece, porém, que os meus amigos rapazes, alguns, tiveram problemas com a polícia porque a polícia achou-lhes vadios da madrugada. Mas quando fosse eu fazia o meu trabalho à vontade e se surgisse um polícia à frente, fazia uma cara de tristeza a dizer, olha, estou a caminho do hospital, que disseram que a minha mãe estava doente, vou para lá, não sei como chegar. E os polícias, tão preconceituosos que eram, acreditavam em mim. Eu sempre fiz o meu trabalho tranquilamente, claro que tudo tem seu fim, até que um dia fui descoberto. Pronto, são coisas do passado para dizer que às vezes os preconceitos institucionais favorecem o exercício de uma determinada atividade. E hoje rio. Portanto, foi nessa altura que eu aprendi a ter esta coragem, a ter esta força de saltar e superar os obstáculos. Foi uma grande escola de vida. Há pessoas que acham que fazer política é estar numa bancada parlamentar e ostentar o título de político. Eu não creio. Eu acredito que a política se faz em todas as esferas e em todas as atividades que o ser humano realiza. Eu estou a realizar política sim, uma política de libertação, porque tudo que eu quero, o que eu sonho, é um país limpo de preconceitos. É um povo que sente o orgulho de ser o que ele é. Eu digo às vezes umas coisas que as pessoas ficam chocadas, mas eu posso repetir, não há problema nenhum. Eu digo, olha, vocês que se dizem crentes, lá na Bíblia está escrito que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, eu, Paulina, fui criada por Deus, tenho a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é mulher, Deus é negra, Deus tem este cabelo que eu tenho. Que necessidade tenho eu de ostentar o cabelo do outro, se Deus me deu este cabelo esponjoso, natural e belo? E digo mais, o cabelo do negro, o cabelo da negra, é o cabelo mais artístico do mundo. Uma mulher negra ou um homem negro pode fazer 1000 penteados com seu cabelo. Quando entende em trança, põe umas argolas, põe uns coloridos, quando entende penteia, quando entende desfrisa, quando entende coloca as extensões para ser o cabelo do outro. Então, eu às vezes digo, a mulher negra é a mulher mais vaidosa do mundo, porque as mulheres negras passam a vida com a mão nos seus cabelos, porque o nosso cabelo é um cabelo artístico, é um cabelo divino. E quando eu digo isso, as pessoas ficam logo a olhar para mim e dizer, Paulina, o que estás para eles? O que estou a dizer é que eu sou a verdadeira representante de Deus. Qual é o problema de dizer isso? Então, esta afirmação incomoda na hora, mas depois a pessoa começa a refletir. De onde vim eu? Por que a minha pele tem que ser uma pele em frio?
Por que o meu cabelo tem que ser um cabelo inferior? Por que a minha língua tem que ser uma língua inferior? Se tudo que eu tenho por herança foi Deus que me deu. Então, daí eu às vezes assalto a religião. Lamento os religiosos que se zanguem comigo. Há congregações julgadas cristãs que dizem para se ser um bom cristão ou uma boa cristã, tem que pentear o cabelo assim, desta ou daquela maneira. Tem que vestir a roupa desta e daquela maneira. E eu às vezes pergunto, perdão, mas eu pergunto, todos nós imaginamos Deus. Como é que nós imaginamos Deus? Deus é um velho nu ou um velho vestido? Todas as pessoas a quem fiz essa pergunta dizem, eu imagino Deus com os cabelos longos e uma grande túnica. Eu digo sim, correto. A tua imaginação está correta, mas lembra-te, quando Deus criou o mundo, ainda não havia máquina de fabricar tecido. E se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, quando chega ao mundo, está nu. Então, Deus é um velho nu. Perdoe, não se zanguem comigo, mas esta forma de pensar e remexer com aquilo que parece óbvio ajuda a pessoa a parar, a refletir sobre as imagens que nos dão, sobre as mensagens que nos vêm como as mais corretas. Falando da questão da nudez, nós africanos, alguns grupos nossos, quando fazemos a cerimônia das chuvas, esta cerimônia é feita no feminino, é um belele. É feita no feminino. Os homens são todos colocados num canto. As mulheres saem nuas e vão ao meio do mato para fazer a oração, para pedir chuva, porque a terra está seca. Quando os europeus chegaram, disseram que esta era uma oração diabólica. Jesus, onde é que já se viu rezar? Não, por nunca. Daí que eu faço esta pergunta. Deus é um velho nu ou um velho vestido? E a nudez para nós africanos, ou alguns grupos nossos, é o sinônimo do sagrado. Aquelas mulheres iam para o meio do mato para dizer: Deus, estou aqui sem nada, assim como me puseste no mundo. Olha para a minha nudez, escuta a minha dor, manda-me chuva. Uma oração destas, o que tem de ver? Se nós partirmos do princípio de que Deus, quando criou o mundo, ainda não havia tecido, e o próprio Deus não deu ao ser humano a máquina de fabricar tecidos. Então, estou a falar de mitos, estou a falar de crenças, estou a falar de religiosidade. E eu gosto muito do exemplo de um dos nossos monomutapas, que foi o Garcia Rosseri. O Garcia Rosseri foi o monomutapa está aqui entre nós. É um dos nossos impérios antigos. O Garcia Rosseri foi cristianizado e foi batizado com o nome de Baltazar. Mas houve um problema e ele mandou matar o padre a quem acusava de feitiçaria. Por quê? Porque o cristianismo diz que Jesus Cristo nasceu de uma mulher que não conhecia um homem. Então, o monomotapa disse: não, eu nunca ouvi falar nisso, isso é feitiçaria. Então, esse Deus que vocês estão a trazer é para vir dormir com as minhas mulheres e fazer filhos com as minhas mulheres enquanto eu, como monomotapa, estou aqui. Não, não, não. No meu império, feitiçaria não. Mandou matar o padre e continuou, deitou fora o nome de Baltazar, como tinha sido batizado, e continuou a ter as suas crenças. Olhando para este acontecimento histórico, eu gosto muito dele porque ajuda-nos a refletir
sobre as superstições nossas como africanos e as superstições dos outros, sobre os nossos dogmas africanos, assim como os dogmas dos outros. Por que a superstição do outro, a crença do outro tem que ser sagrada e a minha tem que ser santa? O homem tem razão. Qual é o ser humano que nasceu? Se é um pai que dorme com uma mulher, enfim, estou a falar dos mitos, estou a falar da sua relação com a religiosidade. Estou apenas a dizer, um mito é um mito, uma crença é uma crença, e cada um tem que ter espaço para exercer, para acreditar e fazer aquilo que acha que deve fazer. Então, a minha literatura, algumas vezes, levanta esses questões, levanta esses debates, alguns dos quais incômodos. Por exemplo, pensar num Deus nu, eu não sei. Aqueles que são crentes, peço perdão, mas uma reflexão é mesmo isso. Não estou a dizer que está nu, estou a dizer, se calhar é um velho nu. Ser filha da Paulina é uma honra, é um privilégio, mesmo pela grandeza de trabalho que ela tem apresentado, que tem nos presenteado, posso assim dizer. Ser filha de uma grande mãe, uma mãe que divide-se entre o trabalho literário e a sua vida familiar. Ela é o tipo de pessoa que vê o lado bom, o lado positivo, a coisa positiva em tudo. São poucos os momentos que eu me lembro dela, que ela, por exemplo, que ela terá me repreendido por alguma coisa. Se há algo errado, ela arranja sempre uma forma de dar a volta à situação, mas olhando para o lado positivo e, portanto, corrigir a situação a partir daí. Eu amo-te muito, mãe. Eu admiro-te muito. Tu és uma mulher de fibra. Admiro também porque de todos os reveses que tu recebeste da vida, tu conseguiste dar a volta e és a mulher que és hoje. Não é qualquer pessoa. Portanto, esta força interior que tu tens de conseguir dar a volta e sair por cima. Eu admiro-te muito. E quando eu crescer, quero ser como tu, mãe.